Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e eu gostaria neste vídeo de falar novamente sobre Hume, né? No vídeo anterior eu falei alguma coisa a partir de um texto do Bertrand Russell, né? E aí eu continuei pensando muito em Hume, né? Que eu talvez não sei se eu deixei isso claro, pelo menos no título do vídeo não está, talvez não aparente. Eu tenho um certo gosto por Hume. Eu nunca li Hume, assim, nunca li Hume literalmente, nunca fui aos originais, né? E se li, não me lembro, assim, não foi alguém que eu me dediquei a estudar, como me dediquei a estudar Descartes, né? Conheço Hume, obviamente, de ouvir contar, né? Como Bertrand Russell, enfim, uma série de... Porque, indiretamente, a gente sempre passa por Hume, porque, por exemplo, Kant, que é um outro autor que eu li um pouco mais, fui aos originais, etc., né? Reivindica Hume como o seu ponto de partida, né? De certo modo, Kant quer ser uma resposta a Hume, né? Não exatamente contradizendo Hume, as conclusões de Hume, mas tentando equacioná-las. Acredito que seja mais ou menos isso, né? Aí eu fiz aqui uma série de notas e, enfim, nem sei muito bem por onde começar, né? Mas onde Hume me agrada, né? É onde é o que eu chamei de princípio de prudência, né? Ou de economia, que é o que resulta da contestação que ele faz da causalidade, né? Muito, não vou dizer nem grosseiramente, mas de uma maneira bem simplificada, o que Hume vai contestar, né? Ele vai dizer que não existe nada na dita causalidade, da relação de causalidade, né, que nos permita afirmar dela, causalidade, uma necessidade. Ele vai desvincular a ideia de causalidade e ideia de necessidade, universalidade, né? Em que sentido? No sentido de contestar aquela ideia de que, porque o exemplo mais comum é porque o Sol nasceu hoje não significa que ele vai nascer amanhã, né? Porque uma relação entre dois elementos, né, aparentemente uma relação causal, isto A causou B, quer dizer, essa relação ela não é necessária, ela aparenta ser necessária, porque sempre que eu tenho A, em seguida eu tenho B. Então eu crio uma expectativa que é, no fim das contas, psicológica, de que toda vez que eu tiver A, eu terei B, né? O que o Hume vai dizer é que essa relação, ela não tem nenhum fundamento que garanta a sua necessidade. Ela não é necessária, né? Ela é fruto de uma experiência que a gente pode dizer até, e com razão, que é puramente temporal, né? Sucessiva, já que A sucede B, aliás, perdão, B sucede A, né? Temos primeiro A e logo em seguida temos B, podemos estabelecer uma relação ou estabelecemos uma relação de causalidade, uma vez que quando na verdade o que temos é uma relação de sucessão no tempo, onde nem necessariamente, né,
você tem ali uma relação causal, né? Você pode, inclusive, não ter relação nenhuma, né? Mas a sucessão temporal nos ilude, não é? Com essa ideia. Eu acho que nesse sentido ele tem razão, sim. Tá? Quer ver um exemplo? Quer dizer, nós demos um exemplo do Sol, que depois você pode até ancorar e dizer que, vamos dizer assim, o nascer do Sol tem sim e terá sim uma certa regularidade, uma certa regularidade temporal longa, suficiente para a gente criar essa expectativa ou pelo menos prever que, olha, a partir de amanhã o Sol não nascerá mais. Ou a partir já temos um conhecimento suficiente para esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, a relação de toda criança, todo mundo aqui já foi criança, com a famosa porta pantográfica dos elevadores, né? Lembra? Aquela porta que faz assim, como uma grade, né? Quem em criança não brincou de tanto entrar num elevador que depois que você toca lá ou ele é mandado para cima, etc., ele fecha a porta, fecha a grade, de dizer, fecha! Você aprende o tempo que demora entre apertar o botão e a porta começar a fechar, e você fala, fecha, e ela fecha. Aí quando chega, para, ele para. Agora, abre, ele abre. Criança toda brincar disso, né? E ela finge acreditar que ela tem um poder mental sobre o elevador. E não tem nenhum. Não é? Eis aí uma relação temporal que é baseado puramente na crença. Né? Como dirá, inclusive, ele usará essa palavra, o Hume, né? Essa crença. Então é muito interessante, porque quando você corta essa relação entre necessidade e causalidade, né? Essa consistência ontológica que faz com que a gente reivindique para a causalidade um valor universal e necessário, quando você corta esse vínculo, tá? A relação, aquilo que a gente vai chamar de causalidade, torna-se um princípio de economia, uma relação de economia, né? Aquilo, B sucede A, ou A está relacionado a B, não exatamente numa causalidade estrito sensu, mas numa relação de economia, que, alteradas as circunstâncias, também pode se alterar, não é? Digamos, né? Então é muito interessante esse aspecto. E também, eu digo, por um outro lado, já num ponto de vista, aqui num ponto de vista, vamos chamar formal, do fazer ciência, né? É melhor que a gente encare essas relações como relações de economia. E, por outro lado, por um lado talvez puramente epistemológico, a gente poderia chamar que isso é um princípio de prudência, né? Calma, não fiquem aí buscando causalidades a todo custo, não é? Acho bem interessante isso. Por outro lado, aí vem o outro lado que também me agrada muito nisso. Quando você diz que tudo que venha, tudo é contingente, quer dizer assim, ou seja, quando você amplia essa questão da experiência, da observação. Sim, outra coisa é que, mais ou menos, eu não sei até que ponto, mas provavelmente Hume leu Aristóteles, porque nesse sentido ele é puramente aristotélico. Ele é um cara que acredita, que afirma que tudo, que não existem ideias inatas. Eu cada vez mais duvido do inatismo atribuído a Descartes. Não sei se a gente pode chamar de inatismo aquilo que Descartes crê que vem conosco. Eu nunca também
quais são as ideias que Descartes considera inatas ainda não está muito claro para mim. Tá? Mas, de qualquer modo, voltemos porque, enfim, antes de voltar, há que se perguntar o que se está pensando como ideia inata. Ideia inata, se ideia é uma impressão mental de algo experimentado antes pelos sentidos, obviamente não existe ideia inata. Né? Mas o gato tem, entre aspas, de certo modo, noção do que é ser gato. Ele nasce sabendo ser gato. Da mesma forma, a gente nasce sabendo ser homem. Né? E ser homem é mais complexo do que ser gato, na medida em que a gente produz linguagem, a gente reflete sobre o mundo, reflete sobre essa experiência. Então, e é isso que eu tento mostrar quando eu, naquele meu texto sobre, que eu chamo Meditando com Descartes, que é uma interpretação minha das meditações cartesianas. Né? Onde eu tento mostrar, não sei se consigo, que as ideias de 0, 1 e infinito, que eu não chamaria nem de ideias, mas de princípios, eles são inatos, de certo modo. Porque eles estão a fundamento de toda ideia que a gente produz. E são ideias, apesar de nos parecerem muito complexas, justamente por serem tão complexas, são muito simples. O que é um? Um é um. O que é zero? Zero é zero. Quer dizer, assim, a gente sabe o que é, e mesmo infinito, a gente sabe o que é no sentido, talvez, negativo da nossa experiência. Né? Santo Anselmo é quem melhor definiu a ideia de infinito. Né? Só que ele chama a ideia de infinito de Deus. Mas aí agora já estou, sabe, é isso que talvez me leve a não publicar esse vídeo. Essas minhas digressões. Né? Estávamos falando lá de Hume. Tá? Em Hume, assim, ele considera que tudo vem da experiência. Eu concordo com ele. Todas as nossas ideias são as ideias de experiências. Quer dizer assim, né? Então, ou seja, são experiências da nossa vida, do nosso corpo, são experiências sensoriais. Né? E é onde nós, de fato, existimos. Né? O corpo é o presente. E nós experimentamos que todos os nossos atos, todos os nossos momentos são absolutamente contingentes. A experiência da contingência é uma experiência que nos é comum e, eu diria, natural, no sentido de simples. Nada, se a gente refletir bem, que acontece conosco, deveria necessariamente acontecer como pretenderia, por exemplo, Spinoza, que eu acho bem ruinzinho. Né? Não temos livre-arbítrio. Não, o que mais temos é livre-arbítrio. Esse é que é o nosso problema, não é a falta. Deus sobredeterminou o mundo. Não. Mas isso já é um outro papo, é um papo teológico. Né? Pelo contrário, Deus criou o mundo absolutamente livre, até como expressão dele próprio. Né? E o mundo nos parece racional, né? Possuindo esses princípios de economia, porque o mundo reflete a perfeição de Deus. Mas o mundo é absolutamente livre, né? Para poder, digamos, se exercer. O mundo não é uma máquina, o mundo é vida. E a vida é livre. Mas o preço dessa liberdade é justamente essa contingência. Liberdade e contingência andam absolutamente juntas. Sabe? São indissociáveis. É a mesma coisa sob nomes e olhares diferentes. Liberdade e contingência. E aí, sabe, a ideia de Hume de que tudo é contingente, e justamente por isso não é possível vincular relações de sucessão causais ou econômicas como necessárias, porque nada
neste mundo é necessário. Esse mundo não está sobredeterminado por fatalidade nenhuma, por Deus nenhum, nada. É que a gente não tem uma compreensão, eu não diria nem a palavra compreensão muito forte, mas a gente não tem, vamos chamar de compreensão no sentido vago, mas um pouco mais fino, né? Um entendimento mais fino, mais prudente do que seja a onipotência divina, do que seja o infinito. Entende? O que define, para mim, uma boa filosofia é o entendimento que o filósofo tem da ideia de infinito. Sabe? Que é uma ideia muito maltratada pela antiguidade. E nós herdamos isso. Mas, enfim, quando Hume abraça essa ideia de contingência, ele está sendo... Porque essa ideia de contingência de um ser absolutamente livre está intimamente ligada, tá? Quase que, digamos, ela é um corolário, uma consequência natural da ideia de ato e potência, que é a maior de todas as ideias, a ideia fundadora da filosofia, que é a ideia de ato e potência em Aristóteles. Né? Porque isso nos define, e define tudo, inclusive a tal que acabou de passar aqui, e está ali aparecendo, tá? Como o quê? Seres em ato, eu aqui e a tal, você aí, somos seres em ato, mas mergulhados num campo de possibilidades que evidentemente não é visível, mas, por exemplo, num sentido bem estreito desse campo, ele é dedutível, né? Inclusive desse espaço que estamos vendo. Vocês não estão vendo a tal, mas ela pode, de repente, aparecer a qualquer momento nesta tela. Nada... está aparecendo ali. Né, tal? Vem cá. Ela é menos obediente que a Zen. A Zen daqui a pouco aparece. Mas, enfim, o nome já diz campo de possibilidades, onde há uma vasta escolha. Eu adoro aquela música do Gilberto Gil. Considere, rapaz, a possibilidade de ir para o Japão num cargueiro do Lloyd lavando o porão, que era uma possibilidade que sempre passava pela nossa cabeça quando a gente era adolescente. Né? Aquela grande viagem de ruptura sempre estava ali possível, é sempre possível. Né? O que é envelhecer, se não reduzir esse campo de possibilidades? Né? O campo de possibilidades de um jovem aí dos seus 20 anos é muito mais amplo do que o campo de possibilidades de um homem de 67 anos, como eu. Né? Enfim, esse campo de possibilidades é justamente o que garante o caráter relacional da existência, onde os seres e objetos se interpenetram, se conectam e se relacionam com uma largueza e uma imprevisibilidade relativa. O processo de existir. É por isso que é livre. Para que a vida possa se dar com plasticidade, com beleza. Por isso é que Deus criou assim. Deus não criou uma maquininha tola de repetições previsíveis. Ele criou algo onde... E aí é que vai entrar... Aí lá vou eu para mais uma digressão, desculpe. Por isso é que esse vídeo tem que ser longo. Vai entrar Santo Agostinho na segunda grande sacada, tá? Que é: o mal existe, mas não é. O mal não tem uma sustentação ontológica, um fundamento ontológico. Ele apenas existe.
Ele é uma possibilidade, mas que não se ancora no ser. Por quê? Porque justamente essa plasticidade tem a capacidade de absorver o mal e dissolvê-lo. Se alguém pensou em buraco negro, pode continuar pensando, mas vamos continuar em outro caminho. Entende? Quer dizer, o mal não é, mas ele existe. Mas o mundo a vida foi criada de modo a absorvê-lo e dissolvê-lo, para que a vida siga adiante, sempre bem, sempre sim. Né? Eu acho que estou fazendo de novo uma divagação muito longa. Todas essas coisas talvez exigissem demonstrações mais complexas, não é? Mas esse aspecto da contingência em Hume é muito legal, tá? Porque é justamente quando a gente faz essa relação entre campo de possibilidades e contingência, a gente abre caminho para a física, uma física probabilística. Se não me engano, não sei se Hume usa, inclusive, esse termo probabilístico no trabalho dele. Entende? Quer dizer assim, Hume meio que liquida com aquela pretensão um tanto quanto idiota, né? De que tudo é previsível. Essa coisa algorítmica que ainda nos escraviza, né? A ideia de que, pela observação dos termos sucessivos, né, eu posso prever o que virá a seguir. Né? Isso é puro algoritmo, mas não é assim que a vida funciona, entendeu? Aí é que está a questão, não é? Vou precisar olhar aqui, né, algumas coisas. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, porque eu acho que já está grande isso aqui, né? Sabe? Já está muito grande isso aqui. Algumas coisas que eu anotei, eu não sei se eu falei, sabe? De qualquer maneira, eu estou pensando em escrever isso, tá? Porque eu também preciso... Ah, sim, eu lembrei aqui, olha só. Porque é muito engraçado, né? Porque a gente sente a presença de Hume no primeiro Wittgenstein, né? Logo na abertura ali do tratado, justamente quando ele reivindica a contingência de todos os fatos, né? Que nos remete a esse campo de possibilidades, que nos remete a Ortega y Gasset, que vai com aquela célebre frase, que eu acho que é dele, se não me engano, eu sou eu e minhas circunstâncias. O que ele está dizendo? Né? Ele está fazendo referência a um ser em ato e a sua potência. Né? Enfim, de qualquer maneira, algumas coisas não sei se estão todas aqui ditas, etc. Né? Mas eu vou interromper, vou dar por encerrado isso aqui, onde eu tentei recuperar um pouco, ou passar para vocês a verdadeira ideia que eu tenho de Hume, né? Eu só achei engraçado foi que no texto que eu comentei anteriormente, que Bertrand Russell tenha justamente citado um dos argumentos mais miseráveis contra a suposta substancialidade do eu, né? Da experiência metafísica do eu prefiro assim, né? Apresentada por Descartes nas suas preciosas meditações, e que Hume Hume era muito jovem quando escreveu isso, né? Então ele, com aquela ousadia juvenil, usou como argumento o fato de que o homem comum
não tem essa experiência. Claro que não. Aquilo é uma experiência metafísica, aquilo exige uma certa uma certa maneira de se colocar, de vivenciar aquilo. Aquilo não é uma mera experiência sensorial. Assim, é uma experiência física, é uma experiência sensorial, é uma experiência mental, mas que não é qualquer um que faz a qualquer hora. Quer dizer assim, esse argumento esse argumento do homem comum, que é a versão mais vulgar de algo que não deve ser tão vulgarizado como exatamente os herdeiros de Hume fazem, que é o senso comum. O senso comum não é uma coisa que deva ser desprezado, sabe? Mas essa ideia de senso comum que o vincula ao homem, não vou dizer nem comum, mas ao homem vulgar, sabe? É como se dizer, poxa, que valor tem uma quinta? A maioria das pessoas não tem nem paciência de ouvir a quinta de Beethoven. Pô, sabe? Enfim, mas de qualquer maneira, Hume não é isso. Hume é um cara muito interessante. E fora que tem as fofocas de Hume, que talvez eu conte também. Né? Eu vou escrever aqui algumas coisas. Não vou contar, vou deixar isso no ar. Vamos ver se quem chegar aqui, deixe até o final, deixe um like, né? Só para eu saber que chegou aqui, e eu vou fazer mais um pedido. Escreva aí nos comentários qual é a fofoca sobre Hume. Que, dependendo do número de perguntas, do número de fofoqueiros, eu conto. É isso. Um beijo.